Consciência fonológica. Você já ouviu falar? Você sabia que quanto mais desenvolvida é a área da linguagem oral, mais facilidade a criança terá na construção das áreas da leitura e da escrita? Para as crianças se alfabetizarem, é importante desenvolver a consciência fonológica. Eu sou a Aline Supino e nesse vídeo vou falar um pouco sobre a importância da oralidade no processo de leitura e escrita. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Afinal, tem sempre uma ideia nova para você fazer a diferença em sala de aula ou mesmo em casa. Deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa se beneficiar. Gostaria de deixar aqui algumas sugestões de vídeo que complementam esse assunto. Os links estão aqui na descrição. O que é consciência fonológica? Consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que inclui a identificação e a manipulação intencional de unidades da linguagem oral, tais como sílabas, aliterações, rimas e fonemas, ou seja, é um conjunto de habilidades que envolvem desde a percepção auditiva até a capacidade de segmentar e manipular sílabas e fonemas. No processo de alfabetização, espera-se que a criança compreenda que a escrita é a representação da fala. E o desenvolvimento da consciência fonológica favorece o processo de alfabetização e permite o aprendizado da leitura e da escrita. Quando a criança fala que o Fê do Fernando é igual ao Fê do Felipe ou do feriado, ela pode ainda não saber escrever ou representar o Fê com as letras F e E, mas ela pensa no som Fê, e quando ela pensa nesse som, ela dá uma pista de que está desenvolvendo a consciência fonológica. E aí, ela está a um passo da alfabetização. A partir de qual idade devemos trabalhar a consciência fonológica? Para desenvolver bem essa oralidade, devemos desde pequeno, por volta dos 3 anos, ou seja, desde a educação infantil, desenvolver a percepção auditiva das crianças. Use e abuse das rimas, das cantigas, parlendas e trava-línguas. Quanto mais trabalhar a escuta, mais trabalhar essa percepção auditiva, mais as crianças se aproximam da alfabetização, ou seja, mais se aproximam da leitura e da escrita. Como trabalhar com a consciência fonológica? Devemos explorar as habilidades das mais fáceis até as mais difíceis. Por exemplo, para as crianças que se encontram na fase pré-silábica, explore a consciência silábica. Já os silábicos sem valor sonoro devem ter contato com a consciência silábica e a intrassilábica. As crianças silábicas com valor sonoro devem ter contato com a consciência silábica, rimas e aliterações e a consciência fonêmica. Para os silábicos alfabéticos, acrescente atividades que explorem a consciência de palavras. E para finalizar, as crianças que estão na hipótese de escrita alfabética devem explorar atividades que envolvam a ortografia. Na educação infantil, a rima é muito utilizada. Você encontra rima nas cantigas, parlendas, livros, entre outros materiais. A consciência fonológica é desenvolvida sempre na oralidade. Afinal, é uma habilidade de manipular os sons da fala e não da escrita. Pode utilizar materiais manipulativos para apoio, como por exemplo tampinhas, massinhas, feijões, entre outros. Quando utiliza as letras, deixa de ser um trabalho de consciência fonológica, mas em sala de aula, você acaba utilizando as letras como suporte. Emanuel. Quais são as habilidades de consciência fonológica? Consciência silábica, consciência intrassilábica, que são as rimas e aliterações, consciência fonêmica e consciência de palavras. Alguns autores não consideram a consciência de palavras como parte da consciência fonológica. A primeira delas, a consciência intrassilábica, se divide em rimas e aliterações. A rima representa a correspondência fonêmica entre duas palavras, ou seja, são os sons iguais ou similares em uma ou mais sílabas. A criança deve identificar os finais iguais, e esses finais podem ser classificados quanto à fonética, quanto ao valor, quanto à acentuação e quanto à posição no verso e na estrofe. Veja alguns exemplos de rima, quando temos sons finais iguais, como por exemplo no leão e balão. O som é igual, mas a forma ortográfica é diferente, como no caso das imagens osso e moço.
Igualdade entre os sons, desde a vogal ou de tom tônico até o som final, como por exemplo, Joaninha, rainha. Aliteração é a repetição de sons de consoantes ou de sílabas no início ou meio da palavra. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora atenção, quando há repetição de vogais é a assonância. Só lembrando que os trava-línguas são ótimos para explorar a literação com as crianças pequenas. Como avaliar as rimas e as aliterações? De 2 a 3 anos é o momento do introduzir. Observar se a criança já é capaz de participar de jogos de rima, de cantigas, parlendas, poemas, entre outros. De 3 a 5 anos é o momento de aprofundar. Observar se a criança consegue relacionar as palavras que rimam. E de 4 a 5 anos, consolidar. Observar se a criança começa a produzir palavras que rimam. Na educação infantil, não devemos oferecer suporte visual escrito para explorar as rimas. Explore sempre na oralidade. Como avaliar as rimas? Primeira proposta: retome com as crianças o que é rima. Para isso, você pode apresentar algumas imagens que rimam ou apresentar de forma oral uma parlenda, um trava-língua, uma cantiga. Por exemplo, a parlenda do Rei Capitão, Soldado Ladrão. Para exemplificar, explore oralmente ou com cartões outras palavras que rimem com capitão. Pergunte se as crianças conhecem mais alguma palavra que rime com a imagem que você mostrou. Segunda proposta: você pode oferecer diferentes figuras e pedir que as crianças agrupem as imagens que rimam. Quando fizer uma sondagem com flashcards, antes de iniciar a sondagem, certifique-se de que a criança saiba o nome de todos os desenhos. Para isso, peça que a criança diga o nome de todas as figuras. Como avaliar a aliteração? Nomeie os objetos com a criança, por exemplo, mala, maracujá, porco, pato. Com uma das figuras, por exemplo, mala, pergunte para a criança qual é o som inicial e se há algum outro na folha que começa com o mesmo som. Mostre que ela deverá colocar as cartas das imagens que começam com o mesmo som, uma ao lado da outra. A consciência fonológica é desenvolvida sempre na oralidade. Consciência silábica é a capacidade de segmentar as palavras em sílabas, ou seja, de transformar, de quebrar as palavras em pedacinhos. Como fazer a contagem de sílabas? Demonstre para a criança como ela deverá responder. Nomeie os objetos com a criança. A partir da imagem, diga para a criança que juntas vocês contarão quantas sílabas tem o nome da imagem. Fale em voz alta e identifique a quantidade de sílabas com carimbo, adesivo, pompons, brinquedos, massinhas, entre outros objetos. Por exemplo, Aline, A-li-ne, 3 pedacinhos de sílaba, 3 pompons. Vou por outra, hein? Opa, deixa aqui, ó. Vamos ver quem que tem mais bolinhas. O papai Bruno tem 2. Vamos ver o amigo Emanuel. É junto. Emanuel. Como avaliar? Aqui há vários processos. Primeiro, analisar. Pato. 2 sílabas, 2 bolinhas. Segundo, sintetizar. Pato. Você fala pausadamente para que a criança junte os pedacinhos. E por que isso é importante? Porque quando a criança estiver no processo de ler palavras e ela utilizar a rota fonológica pato, ela vai conseguir sintetizar sozinha, juntar esses pedacinhos e transformar numa palavra com mais facilidade. Terceiro, suprimir. Se tirar o sa de sapato, o que forma? Forma pato. Quarto, identificar. Onde está o som to em pato? Quinto, transpor. Bolo, bolo. O que forma se eu inverter? Forma lobo, lobo. Sexto, substituir. Pato. Se eu tirar o pá
e colocar o som G no lugar, o que vira? Vira gato. 7º, adicionar. Pato. Se eu colocar o som Sa no comecinho, o que vira? Sapato. Consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a capacidade de perceber, pensar e manipular os sons das palavras, que são os fonemas. É o nível mais refinado da consciência fonológica e o último a ser adquirido pela criança. Isso porque ela se refere à capacidade de identificar fonemas, ou seja, as menores unidades sonoras da nossa língua. A criança precisa perceber que as palavras são compostas por pequenos sons individuais. As crianças adquirem a consciência fonêmica quando reconhecem palavras que começam com o mesmo som, quando conseguem identificar o primeiro ou o último som de uma palavra, quando combinam os sons separados da palavra para soletrá-la e quando são capazes de segmentar uma sílaba ou palavra em sons separados. Como desenvolver a consciência fonêmica? A consciência fonêmica pode ser desenvolvida em casa ou em sala de aula através de atividades bem simples, que mais parecem jogos e brincadeiras e que por isso as crianças adoram. Por exemplo, combinação de sons para formar palavras. Essa atividade também pode ser feita em tom de brincadeira. Você começa falando lentamente os sons de algumas palavras e antes que termine, a criança deve adivinhar qual é a palavra. Subtração ou adição de fonemas para formar palavras novas. Nessa atividade, você pode selecionar algumas palavras com sons parecidos e apresentá-la à criança, tirando ou acrescentando uma letra, mostrando a eles que assim é possível formar novas palavras. Por exemplo, luva. Se eu tirar o som V, que é o V de luva, vira lua. Substituição de sons para formar novas palavras. Essa atividade é bem parecida com a anterior. Você pode brincar com suas crianças, substituindo o som de alguma palavra. Por exemplo, bola. Se eu tiro o A e coloco o O no final, vira bolo. Consciência de palavras. Aqui, a criança demonstra a habilidade de colocar a frase em sequência de palavras. É bastante simples exercitar a consciência de palavras com as crianças. Uma maneira bem básica é pegar uma sentença curta, como por exemplo, a bola é verde, e bater palmas para marcar o espaço de cada palavra. Isso faz com que as crianças percebam erros de hipersegmentação e hipossegmentação, ou seja, os erros de agrupar palavras e de separar expressões que gramaticalmente são juntas. Uma outra proposta para incentivar a consciência de palavras é pedir às crianças para criarem uma sentença a partir de uma imagem. Essas construções vão ajudá-las a perceber como as palavras se juntam de diferentes maneiras para expressar várias ideias. Eu sou a Aline Supino e se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem possa se beneficiar com esse conteúdo. Um ótimo estudo e até a próxima!